Amado, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo Teu amor, pela Tua providência, pelo Teu contato, pela forma como o Senhor tem nos conduzido. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra, ensina-nos para que possamos viver ricamente diante de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido amoroso para conosco, e nós temos visto o Teu cuidado sobre nossas vidas. E vendo isso, Senhor, os nossos lábios se abrem para Te adorar e Te bendizer, expressar a alegria de sermos os Teus filhos e a alegria de nos mantermos na presença do Senhor. É por Jesus Cristo, o Senhor, que oramos, fazemos agradecidos, na expectativa de que o Senhor conosco fale-nos através do Evangelho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse instante, eu quero convidar os irmãos para que tomem assento aí onde estão, e eu passarei, portanto, a expor a palavra do Senhor aqui perante a igreja, né? Irmãos, o texto de onde será exposta a palavra de Deus, eu até já tive a oportunidade de pregar nele 2 vezes aqui, é o texto de Lucas capítulo 16, verso de número 19 ao verso de número 31. A história que nós temos aqui é a história do rico e Lázaro. Portanto, como eu já tive a oportunidade de expor a palavra de Deus aqui nesse texto, a minha introdução vai ser um pouco mais abreviada. Eu vou tocar em assuntos que eu não toquei nas outras 2 pregações. Primeiramente, eu gostaria de lhe lembrar que esse texto aqui do rico e Lázaro, ele está cercado de parábolas. Você pode observar aí no capítulo de número 15, 14, 15 e o próprio capítulo 16, que esse texto ele está de fato cercado por parábolas. Aí você vai para o capítulo de número 17 e não se torna diferente. O capítulo 18 você tem aí a parábola da viúva e vai seguindo, né? O capítulo de número 18 traz mais 2 parábolas. Então isso mostra-nos, por exemplo, que esse texto aqui que você tem em mãos aí do capítulo 16, ele está de fato cercado por parábolas. Mas então a primeira coisa que eu vou dizer para você é que esse texto não é uma parábola, e ele preenche os requisitos para não ser parábola. Primeiro, que parábola ele não tem um destino definido, e o texto tem destinos definidos. Nós vamos ver aqui num ponto que eu chamarei de consequência. A pregação se dará em 2 pontos, né? Causa, consequência, e um terceiro ponto aqui seria um ponto mais prático, que é a aplicação. Segunda coisa que eu gostaria que você observasse é que normalmente as parábolas não trazem nomes, e essa parábola aqui traz sim nomes. Traz o nome do pobre, né? É o nome que é o único nome que é citado, e se você não sabe, o motivo do nome do pobre ser citado no lugar do nome do rico é que somente o nome dos filhos de Deus são lembrados na glória. Os nomes dos ingloriosos não são lembrados. É por isso que aquele que vai pagar com sua vida por causa dos seus pecados na perdição eterna, ele não tem o seu nome registrado, ele não leva o nome registrado, ele apenas recebe o título de o homem rico. É a única descrição que nós temos dele, a descrição que aparece completamente aí no verso de número 19, quando diz que ele vivia regalada e esplendidamente. É a única, não tem mais outra coisa a dizer sobre esse personagem. Então, pela segunda característica, nós dizemos assim: isso não é uma parábola. Nós temos locais definidos aqui. O primeiro local é Hades, o segundo local é o seio de Abraão. O primeiro local é o local de tormento, a quem nós conhecemos como inferno. O segundo local é a glória, a quem nós chamamos até às vezes de céu. O segundo é que os nomes aparecem aqui. Você tem o nome de Lázaro, que é o do pobre, e você vai ter um segundo nome, que é o nome de Abraão, que está também na glória do Senhor, e o seu nome também é lembrado. O nome do rico, como já disse, não é lembrado porque ele é inglorioso. Ele pelo texto você vai perceber que ele creu e dependeu mais
no intuito do seu coração, do que creu e dependeu da glória do Senhor. Então é a segunda característica, porque aqui o texto ele não é uma parábola, mas ele, portanto, passa a ser uma narrativa. Pela manhã aqui eu disse que a narrativa ela nos leva a três compreensões para que nós possamos entendê-la, né? A narrativa ela traz consigo uma história contada. Segundo, a narrativa ela é tipológica, né? Ela sai de um ponto menor para um ponto maior. Por exemplo, aqui pela manhã, quando eu falei aqui da construção da tenda, eu disse que a tenda lembrava algo maior, que era o tabernáculo. Se na tenda você tinha o sacerdote e o objeto do sacrifício, o animal a ser sacrificado, entenda, lá na glória você tinha Deus e o cordeiro, né? Algo maior. Enquanto que na tenda você tem os filhos de Israel que ladeiam o sacrifício, a adoração, você lá na glória você teria quem? Todos os homens salvos, todos os homens eleitos, que foram chamados por Deus e que agora estavam diante do trono e do cordeiro, adorando para sempre. Veja, entenda, no sentido tipológico, nós temos o que? Uma mensagem menor, ilustrando uma mensagem maior, certo? O terceiro ponto é que, sendo uma narrativa, ela, portanto, ela traz aplicações para a nossa vida. E as aplicações, na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, maioria esmagadora das vezes, talvez mais de 90%, elas são aplicações pastorais. Ou seja, aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos praticar. As aplicações são pastorais. O risco é que quando você aplica uma aplicação pastoral para a sua vida, você vai se dar bem. Esse é o risco, se dar bem, andar retamente diante do Senhor. O outro risco é o risco negativo, se você não aplica ou não traz as aplicações pastorais para a sua vida, você incorre em pecado e, portanto, no delito do erro, e isso, portanto, se torna gravíssimo, e esse erro deve ser, portanto, evitado. Então, vejam só, irmãos, nós temos aqui uma história, Rico e Lázaro, não é uma parábola, portanto, ser uma história é algo verídico, é o que de fato aconteceu. Nós vamos trabalhar aqui nesse texto que poderia ter como título o preço da incredulidade. Preço da incredulidade. As aplicações também serão em cima da incredulidade. Você já deve ter ouvido essa palavra incredulidade. E muitas vezes nós julgamos errado essa palavra incredulidade. E eu vou apontar isso em textos bíblicos. Vou apontar isso no primeiro texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, lá no texto de Apocalipse capítulo de número 21, verso, se não me foge a memória, é o verso de número 12, e Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 15. A incredulidade, ela traz para nós consequências terríveis. E muita gente entende de fato a palavra incredulidade de forma equivocada. Pensa que o incrédulo é aquele que em nada crê. Não é. O incrédulo muitas das vezes é aquele que crê, mas crê de forma equivocada. Não é somente aquele que em nada crê, mas é aquele que crê de forma equivocada. Então muitas pessoas podem estar sendo levadas para a incredulidade pela forma de crerem equivocadamente acerca de Deus e da sua palavra, acerca daquilo que Deus requer de todos nós. Irmãos, então vamos aqui para o texto, causa e consequência. Primeiramente vamos trabalhar a causa. Veja só, qual é a causa aqui do texto? Nós temos uns versos de número 19 e 20, a causa. A causa é o seguinte: dois homens distintos, um rico e um pobre, um crente e um incrédulo, eles têm práticas comuns em suas vidas, e as suas práticas dizem como vivem. Observem aí o final do verso 19. No início do verso 19, você tem um homem rico, e no final do verso 19, a sua vã maneira de viver. Como é que ele vive? Regalada e esplendidamente. Verso 20, você tem o homem pobre. E aqui eu vou fazer uma consideração. É que esse homem pobre, como é chamado por Lázaro,
ele não recebe salvação pelos seus próprios méritos, ou ele não recebe salvação por causa da sua condição de pobreza. Não é isso que o texto quer dizer. O verso 19 diz que ele vive na condição de pobreza, e parece ser uma pobreza extrema, uma vez que ele está acobertado de chagas ou feridas, e o destino de parte do seu dia é viver aonde? Na porta do rico. Está aí no final do verso de número 20. Deixa eu quebrar aqui um padrão. O verso de número 21 e 22 falam da causa do pobre. O verso de número 21 fala da sua condição. Observem bem que ele está acometido de feridas, de tal modo e de tal maneira que os cães lambem as suas chagas abertas. Verso 21. E nós temos aqui um efeito de causa, é que o verso 22 ele é muito explicativo. Ele está dizendo para nós o efeito pelo qual Deus causou em sua vida, e é por isso que ele foi salvo. Deixa eu abrir aqui um parênteses enorme para você. Eu já ouvi pregações e já corrigi pregações nesse texto, quando alguém tentou justificar a salvação do homem pela condição em que ele vive. Alguém disse assim: porque sendo pobre necessariamente é salvo. Então a justificativa para a salvação é ser pobre, quando isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Nós não devemos pensar dessa maneira. Tem uma regra lá em Apocalipse capítulo 6 que diz que o pobre é condenado. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 6, para que você veja isso e quebre essa maneira de pensar, porque às vezes pode ser equivocada. Às vezes não, certamente ela é equivocada. É o verso 15, Apocalipse 6,15, diz que o pobre está sendo condenado. O verso 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos. Aí nós estamos falando de quem? Dos ricos. Mas observe que junto deles nós temos e todo servo, e todo escravo, todo pobre, e o homem livre. Então veja, o homem livre e o homem pobre estão junto dos homens ricos. E qual é a consequência de Apocalipse 6,15 para eles? Apocalipse 6,15 diz que eles estão se escondendo de Deus, escondendo nas fendas das cavernas, e incrédulos bramando, dizendo o seguinte: montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O que está sentado sobre o trono é Deus, a ira do Cordeiro é Cristo. E você sabe que eles estão sendo lançados no inferno por causa do verso 17. No verso 16 eles estão sendo julgados, no verso 17 eles estão sendo lançados em condenação. O verso 17 diz: porque é vindo o grande dia de quê? Da sua ira. Ira aqui é o local onde os homens serão lançados na danação eterna. Para facilitar a sua vida, a palavra danação sempre é junta da palavra inferno ou condenação, de onde vem a palavra ira. E eles dizem assim: quem é que pode subsistir, ou quem pode frear o peso da sua mão? Então todos eles, os ricos, os poderosos, os reis, os tribunos, os servos e os homens livres, essas classes de homens estão dizendo: escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono de Deus e do seu Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, o dia da condenação, o dia do juízo. Então ser pobre não significa dizer que é salvo. Se por um dia você confiou a sua salvação no seu status de pobreza, eu quero lhe dizer que você perdeu o seu tempo. A sua pobreza não lhe confere salvação. Vale o contrário também. Então, a sua riqueza não compra a sua salvação. Ainda que você diga assim: eu sou rico e eu posso fazer muita caridade e portanto ser salvo, eu quero lhe dizer que não vai
não vai valer de nada. O texto de Efésios capítulo 2, verso 7 e verso 8 diz que a salvação vem pela graça de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Por meio da graça. Então vamos voltar lá para o texto de Lucas 16. Eu quero continuar aqui fazendo a ressalva. Então eu acabei de dizer para vocês que a condição de pobreza de Lázaro não foi o motivo da sua salvação, mas o texto descreve qual foi o motivo da salvação dele. Parece ser imperceptível, né? Mas o texto descreve. Observe aí o que o texto de Lucas 16 diz no verso de número 22. Diz assim, ó: e aconteceu que o mendigo, fazendo uma referência ao pobre Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos. Essa descrição aqui é imprescindível. Foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Essa descrição aqui, foi levado pelos anjos, é uma referência da crença dos filhos de Deus. Primeiramente você teria que lembrar quem são os homens que foram levados pelos anjos. Então vamos fazer a primeira referência da Bíblia. O primeiro homem que foi levado, tomado pelos anjos, ou tomado pelo próprio Deus, e recebeu salvação, foi Enos. Você tem isso no capítulo 4 do livro de Gênesis. Ele andou com o Senhor e não foi visto mais. Descrição desse. Segunda coisa, nós temos um outro homem que foi levado porque andava com o Senhor. Você tem no livro do profeta Samuel o arrebatamento de Elias. Agora, no Novo Testamento, você tem um homem do Antigo Testamento que foi tomado pelo Senhor, sendo narrado no Novo Testamento. Judas diz que o Senhor, através do seu anjo, contendeu com o diabo pelo corpo de quem? De Moisés. A narrativa é de Deuteronômio, quando Moisés é levado para o cume do monte do Senhor e o Senhor o toma para si. E a quarta narrativa que nós temos é de um personagem que nós conhecemos bem e que ele é nosso modelo maior. Eu quero lembrar você de Cristo. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1, e você vai ver que o livro de Atos está fazendo uma descrição do levantamento de Cristo. E observe como esse levantamento se dá. Deus o tomando pelas suas mãos. Observem só, Atos 1:10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, e estando, fazendo uma referência aos apóstolos, enquanto ele subia, a referência agora é a Cristo, eis que junto deles, dos apóstolos, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes e... Então veja só, esses 2 homens de branco do verso 10 aqui, é uma referência aos anjos. Cristo estava ladeado de anjos. Então observe, aqueles que andam pelo caminho do Senhor, andam com Deus, no momento da sua morte, é amparado pelo próprio Deus. Quinto exemplo e terceiro exemplo do Novo Testamento, Atos capítulo de número 7. Atente só aí para a morte através de apedrejamento de um diácono fiel ao Senhor, homem de fé. O seu nome é Estevão. Ele está sendo apedrejado por causa do testemunho de Cristo. As suas vestes são arrancadas do seu corpo e lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas atente só nesse ponto, quando ele olha para os céus, observe literalmente o que ele vê. Atos capítulo 7,
verso de número 54 e diante, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, era um crente, né? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e quem mais? E Jesus, que estava onde? À direita de Deus. Então, no momento do seu apedrejamento, no momento da sua morte, os seus olhos contemplam a glória de Deus. Agora voltem lá para Lucas capítulo 16, e agora você entende o motivo da salvação do pobre Lázaro. É porque enquanto Lázaro, o pobre, ele vagava pelo caminho do Senhor, diferente dele, o rico vagava na sua incredulidade, na sua verdade, no desejo do seu coração, na sua vida, que o texto da Escritura Sagrada diz: regalada e esplendidamente. Portanto, irmãos, corrigindo um erro que muita gente infere ao texto, não é pela pobreza que nós somos salvos. Nós somos salvos aqui por andarmos com Cristo e sermos cheios do Espírito Santo. Isso são sinais da nossa salvação, como é um sinal aqui da salvação do pobre, que na hora da sua morte, o que acontece com ele? Ele é levado pelos anjos, assim como Enos, assim como Elias, assim como Moisés, assim como Cristo, assim como Estevão. Irmãos amados, fazendo aqui só uma correção, não foi Enos, desculpe, foi Enoque que foi arrebatado pelo Senhor, Gênesis capítulo 4, corrigindo aqui só esse personagem. Então veja, a nossa salvação, ela não depende de nós, ela depende agora dos méritos de Cristo. Então a causa, o rico vive conforme a inclinação do seu coração, o pobre vive na dependência de Deus. Efeito, lembram? Causa e efeito. Qual é o efeito de viver na dependência de Deus? Observe aí o que diz o verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Veja só, irmãos, a nossa vida é uma causa, e a forma como vivemos, ela pode demonstrar um efeito terrível sobre o nosso destino. Atente bem, o pobre dependia de Deus, estava no caminho do Senhor, e pasmem, estava seriamente enfermo, acobertado de chagas, cheio de feridas. Mas qual é o seu destino? O efeito para com a sua vida. Veja, ele viveu de uma forma causa, e agora nós temos o que? Um efeito. Qual é o efeito? Ele vai para o seio de Abraão. Quais os benefícios de você gozar do seio de Abraão? Deixa eu trabalhar com vocês alguns benefícios partindo das pregações de Paulo. Quais os benefícios de você participar da glória de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, verso 17. Veja só um dos benefícios de participarmos da glória de Deus. Olha o que é que o texto diz. Romanos capítulo 14, verso 17. Ouça bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Primeiro benefício de você ser participante do reino de Deus é você gozar de
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Atente bem. Quem participa desta alegria e paz no Espírito Santo? O texto de Romanos capítulo 8 nos ensina, irmãos. Abram sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso de número 15. Veja, Romanos capítulo 14, verso 17, disse que nós somos cheios de quê? Do Espírito Santo. O verso 15 agora vai dizer o seguinte: desculpe, irmãos, verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são feitos o quê? Filhos de Deus. Porque não recebemos ou não recebestes o espírito de escravidão, o espírito do mundo, lembrando do espírito que acobertava os filhos de Israel lá no Egito, para outra vez estardes em temor. Temor aqui é sem esperança alguma. Mas o que é que nós recebemos como filhos de Deus? O espírito de adoção. Adoção de quê? De filhos, do qual clamamos. A prova de que nós somos adotados é que nós dizemos agora o quê? Pai querido. O texto diz o quê? Abba, Pai. A expressão Abba é Pai querido. Então, papai querido é o que nós dizemos. A nossa intimidade com Deus é tão grande, tão larga, o homem é tão cheio do Espírito Santo, que ao se envolver com Deus, ele diz assim: papai querido. Observe ainda o texto, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo testifica com o Espírito que há em nós, aquele fôlego de vida que Deus soprou em nós, lá em Gênesis 1, que nós somos o que, irmãos? Filhos de Deus. Qual é a consequência de você ser filho de Deus? Lembram-se de Lázaro pobre? Lucas 16, Lázaro pobre agora é filho de Deus, está no gozo do Senhor, no seio de Abraão. Qual é a sua premiação? Observe o verso 17 aí de Romanos 8. E se nós somos filhos, o que é que o texto diz? Somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de quem? De Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o que, irmãos? Glorificados. Alguém vai dizer assim: mas atenção, veja, você vivia uma vida completamente equivocada, e portanto você não pode receber os méritos da salvação. Agora você se diz crente, tendo vivido tão erradamente, cometendo os mais variados delitos e pecados. Veja o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Vejam só, irmãos. Capítulo 2, verso 7, ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça, não foi pelos méritos nossos, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de quem? Não vem de nós. O vós aqui é nós. Não vem de vós para quê? Para que ninguém se glorie. Isto não vem de vós, é o quê? O dom de Deus. Salvação é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Veja, agora que nós somos filhos, nós provamos dos benefícios da salvação pela obra de Cristo. E o que é que ela causa mais em nós? Veja, ninguém mais pode apontar o dedo para nós e dizer assim: você é um condenado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim:
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Qual é a qualificação daqueles que estão em Cristo Jesus? Que não andam segundo a carne, mas andam como? Segundo o Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Veja, Espírito aí está gravado com letra maiúscula. Não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo. Percebeu que se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós participamos da salvação e da herança do Senhor. Agora, qual é o prêmio que nós recebemos? Qual é o prêmio dessa herança? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 21 e você vai descobrir o prêmio. O prêmio da salvação. Apocalipse capítulo 21, verso 2 diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Pare só um minuto aí, nesse texto aí. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Mexa seu olhar para a página seguinte, verso 9. Observe aí, do verso 9 ao verso número 27, como é descrito a nova Jerusalém. Literalmente uma cidade de quê? Uma cidade de ouro. A nova Jerusalém. Agora, observe a quem ela pertence e para quem ela vai ser dada. Que de Deus, ou seja, ela pertence a Deus. Descia de onde? Do céu, preparada como uma esposa, adornada para quem? Para o seu marido. Agora veja só, quem é o marido da noiva da igreja? Não é Cristo? O que é que nós somos de Cristo, de acordo com Romanos 8, verso de número 17? Só para lembrar lá. Não precisa você abrir sua Bíblia não. Deixa eu ler para você o que é que o texto diz. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de quem? De Deus. E o que é que nós somos de Cristo? Co-herdeiros dele, ou seja, o que é dele é nosso também. Alguém diz assim: não, mas você não pode confiar nisso, porque foi Paulo que falou isso. Veja, ainda que eu tentasse provar para você que toda palavra que você lê aqui é palavra de Cristo, mas deixa eu ler um texto direto do próprio Cristo para você. Romanos não, desculpa, irmãos. João capítulo de número 14, o verso de número 1 em diante, nós temos Cristo dizendo para nós acerca da premiação vindoura. João capítulo 14, verso 1 em diante, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em quem? Em mim, nele, Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, o que? Vou preparar-vos lugar. Essa expressão aqui, veja, o verbo acompanhado do pronome, preparar-vos. Preparar para quem? Para vocês. O que é que ele vai preparar para nós? Preparar o que? O lugar. O lugar qual é? A cidade dourada que vem para aqueles que confiam em Cristo. Então, causa e consequência. O pobre que confiou em Deus e recebeu os méritos de onde? Da salvação de Cristo, não é isso? Deixa eu fazer uma aplicação aqui para você. E a aplicação é totalmente pastoral, não se engane com isso não. Totalmente pastoral e você pode aplicar para a sua vida. É que, atente, os méritos ou as vitórias de Cristo, elas são participantes aos crentes. Em outras palavras, nós gozamos dos atos de Cristo. O que Cristo fez, consequentemente nós gozamos dele. A pergunta seria: como nós gozamos disso? Qual é o símbolo que damos que estamos salvos?
Qual é o símbolo que damos? Deixa eu mostrar para você um dos símbolos. Está aqui também no livro de Romanos, que nós damos símbolos da salvação. Damos sinais da salvação. Romanos 10:9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual é a consequência? Será salvo. Será salvo. Então, primeiro, a aplicação é: vale a pena crer em Cristo, vale a pena andar pelo seu caminho, vale a pena ouvir a sua palavra. Lembre-se que a fé é um ato gerado em ouvir a palavra de Deus. Lemos lá em João capítulo 8, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Causa e consequência. Vamos agora para o rico, né? Se o pobre gozou de salvação, e o rico? Volte lá para Lucas 16. Vejam só. Lucas 16:19 diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Prova disso, né, que o texto diz: e vivia todos os dias como? Regalada e esplendidamente, né? Meu avô usava uma frase que eu nunca esqueci, acho que você sabe, né? Lá no interior, muito quente às vezes, eu sentava, ele tinha uma bodega, eu sentava em umas cadeiras, chamada cadeira de balanço, e eu tinha mania de sentar numa cadeira de balanço e colocar as pernas em outra cadeira. Aí meu avô passava por mim e dizia brincando, sabe? Mas ele dizia assim, e agora que eu lembro, ele dizia assim: eita, esse camarada está vivendo nababescamente, né? Você sabe o que é isso, nababescamente, vivendo de forma, parecendo um rico, né? De perna para o ar, né? Nababescamente. O texto diz que é justamente isso que a forma como o rico vivia. Ele vivia regalada e esplendidamente. Regalado e esplendidamente. Aonde estava a sua confiança? Estava no seu coração. Vocês conseguem lembrar aí, por favor, qual era o título que eu disse? Se esse sermão fosse receber um título, qual o título que ele receberia? O preço da incredulidade, é isso? Você não lê a palavra incredulidade aqui no texto, mas você vê os efeitos da incredulidade no texto. Qual é a consequência de depender? Veja, qual é a consequência de você depender do seu próprio esforço, de suas próprias obras? Você já se perguntou? Olha, o meu esforço me dará salvação, o meu esforço me levará a conquistar grandes méritos, o meu esforço me dará a glória de Deus. Entenda, essa era a crença da igreja medieval. Os homens acreditavam que os seus méritos poderiam comprar a salvação. Eles chamavam aquilo de indulgência. Quando o homem adquiria uma indulgência, ele praticamente comprava a sua salvação. Essa era a crença, equivocada, mas era. Tem uma ilustração bem interessante, né? Você pode ler nos livros, como pode ver no filme. Lutero, o reformador, ele está saindo de uma igreja após uma pregação, em pleno dia do Senhor, e na esquina encontra um conhecido jogado ao chão, na sarjeta, com a garrafa de bebida na mão e cheirando a vinho, totalmente alcoolizado. Lutero, enfurecido, pega aquele homem pelas suas vestes e diz: o que é que você está fazendo? Em pleno dia do Senhor, ao invés de estar no culto, está numa esquina jogado ao chão bêbado.
que o homem faz? Pega o seu casaco, abre, tira uma bula, um papel, bula era um papel, mostra para Lutero e diz assim: está vendo isso aqui? Eu comprei com meus recursos. O Papa me deu perdão por todos os pecados passados e por todos os pecados vindouros. Eu posso pecar agora à vontade. Eu já estou perdoado. Eu comprei um pedaço do céu. Mas vê se pode. Se a gente tivesse em Campina Grande, né, o campinense ia dizer assim: ó para aí, ó, né? Vê se pode, né? Você, uma bula de papel, lhe garantiu o perdão de pecados passados, o perdão de pecados futuros. Aprendeu pelo qual que somente perdão de pecados pode vir por um Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, o texto diz assim. 1 João, eu estou falando da epístola, né, do Evangelho, não. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, oferta. Propiciação é oferta. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por que Ele é a oferta pelos nossos pecados? O texto diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós lemos a seguinte mensagem, irmãos. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, mediador que é intercessor, advogado, aquele que se coloca entre Deus e o homem. Um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse homem? Jesus Cristo, homem. Percebam, irmãos, que acreditar que nós podemos receber perdão de pecados e garantir salvação pelos nossos méritos é um equívoco. É um equívoco. Essa era a maneira de crer do rico. Ele não acreditava na palavra, não acreditava em Deus, não estava no caminho do Senhor. É por isso que ele está perdido. Qual o efeito danoso para a vida do rico? Bora voltar novamente lá para Lucas capítulo 16. Você vai ver aqui o efeito danoso na vida do rico. Olha só. Olha o que é que o texto diz. Final do verso 22. E morreu também o rico, e foi o quê? Sepultado. E quando ele abre os olhos, onde é que ele está, irmão? Verso 23. E no inferno ergueu os olhos. E como é que é o inferno? Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro aonde? Eita! O mineiro diria agora: eita lasqueira, viu? O cara abriu os olhos. Cheguei na casa de papai, no inferno, velho. Olhou de longe, veja, viu Lázaro. Eu conheço ele. Lázaro, pois não está salvo. E eu aqui, ó, no inferno. Causa e efeito. Viveu no seu próprio caminho. E o efeito
foi para o inferno. Lembram do sábio Salomão que disse: há caminhos que ao homem parece direito, né? Provérbios 14:12, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é morte. Perceba, alguém já me disse, e nessa pregação eu me lembro e trago aqui como ilustração, né? Que você só é incrédulo até o momento que morre, que você só é ateu até a morte, porque quando você morrer, que abrir os olhos, o crente está de frente de Deus, e o ímpio também. Aí ele deixou naquele momento de ser incrédulo. O crente goza do favor divino, e o ímpio da ira. Não é isso que Apocalipse diz? Do dia da ira do Cordeiro. Veja, no inferno Deus está em ira. Mas deixa eu dizer algo para você. Você sabia que esse ditado é um ditado errado? Que até no inferno há incredulidade, e o texto de Lucas mostra isso. O rico era tão incrédulo que ele acredita, veja, acredita enganosamente acerca de Deus. Olha só, o tormento da vida dele está no verso 24, que lemos assim: chamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Abraão está lá junto de Lázaro, e manda Lázaro, ou seja, esse miserável que vivia na minha porta, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Aonde? Nesta chama. Tá coisa terrível, né? No verso 25 nós temos a resposta de Abraão, dizendo o efeito pelo qual ele estava sendo atormentado e o motivo pelo qual Lázaro tinha sido salvo. Mas olhe só o quanto rico, mesmo no inferno, é incrédulo. Verso 27, olhe só: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. O rico dizendo: Senhor, faça com que alguém vá na casa de meu pai. Por quê? Verso de número 28: tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam e não venham para onde eu estou. Isso é incredulidade? É. Porque vejam bem, irmãos, no verso de número 30, ele coloca bem a incredulidade. Ele diz assim: se algum dentre os mortos fosse ter com eles os meus irmãos, o que é que ia acontecer com eles? Eles iriam fazer o quê? Eles iriam se arrepender. Olhe como ele é incrédulo. Se o morto fosse ter com os irmãos dele, veja, eles iriam ver e acreditar, iriam se arrepender. É a incredulidade do rico, meu irmão. Veja, os homens incrédulos, eles só acreditam naquilo que vem. Não foi assim com um daqueles que estavam com os apóstolos? Lembram dele? Tomé, que só creu quando viu, e que ouviu a expressão: bem-aventurados são aqueles que o quê? Que não viram e creram. Irmãos, a fé salvadora, ela porventura opera na vista ou na crença? Como é que a fé salvadora opera? A fé vem pelo ouvir, não é pela vista. E ouvir o quê? O que é que os ímpios querem? Eles só querem resultados. Eles só acreditam naquilo que vem. O nome disso é pragmatismo. Espiritualmente falando, o nome disso é incredulidade.
crê somente naquilo que vê. Qual é a correção que Abraão vai dar para o rico? O rico disse: se eles virem um morto ressuscitado, crerão. O que Abraão diz, irmãos? Bora lá, verso 29. Disse-lhe Abraão, pela primeira vez: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Verso 31. Abraão disse, porque ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem é Abraão e os profetas aqui? Veja, Abraão e os profetas é isso aqui, ó. Olha, Moisés e os profetas. Nós temos Moisés na lei, nós temos Moisés nos escritos, nós temos os profetas nos livros da lei, nos livros escritos e nas próprias profecias da palavra de Deus. Moisés e os profetas também nós temos no Novo Testamento. Moisés e os profetas é uma forma de se chamar a palavra de Deus. Salvação de pecadores. Veja, isso é uma aplicação pastoral. Salvação de pecadores não se dá através de milagres. Salvação de pecadores se dá através da pregação da palavra de Deus. Quer ter uma prova disso? Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos capítulo 2. Veja só o que é que o Senhor diz. No verso de número 14 em diante, você tem a pregação de Pedro. E o efeito dessa pregação, no verso 37 em diante, diz assim: e ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A pregação de Pedro, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, recebereis o quê? A salvação, o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, batismo e salvação, diz respeito a quem? A vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, pregação, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quantas mil almas? 3.000 homens foram salvos, através de quê? Pregação do Evangelho. Sabe qual é a prova de que milagre não salva? Quantos milagres Deus operou para tirar o povo do Egito? 10. Depois que tirou o povo do Egito, foi o que Deus fez? Abriu o mar vermelho. 11. Depois que abriu o mar vermelho, o que é que Deus fez? Lhes deu água da pedra. 12. O que é que Deus depois fez? Maná do céu. 13. O que é que Deus fez ainda? Gudurnizes. 14. 15º milagre, o que é que foi que Deus fez? Apareceu lá no Sinai e o monte fumegava. Moisés subiu para lá, os anciãos ficaram no sopé da montanha, 70, juntamente com Arão e com seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Quantos milagres até aí o povo tinha visto? 15. O que é que o povo fez depois de ter visto todos esses milagres? O que é que o povo fez? Um bezerro de ouro. Um bezerrinho de ouro. E depois o que é que o povo foi fazer? Adorar. Irmão, deixa eu lhe dizer um negócio. Se eu visse hoje somente o primeiro milagre, que era as águas do Nilo em sangue, eu já entrava em desespero. Não tem ninguém tão apaixonado por água quanto eu.
O Josi sabe o quanto eu demoro no banheiro tomando banho, o quanto eu sofro quando não tem água. Eu gosto de água, rapaz. Só não gosto de água do mar, mas de rio, de água doce. Eu amo. No primeiro milagre, eu já estava me descabelando. Imagine a praga dos gafanhotos, que é um bicho que eu detesto, das moscas, que é um negócio que eu tenho nojo, e dos tumores, pior. E aquela da matança de todo primogênito, a décima. Mas, para espanto, e se você visse agora o mar se abrindo? E não mais do que de repente comida caindo do céu. E não mais que de repente uma rocha dando água. E de repente você coloca o olhar para cima e você vê uma montanha fumegando. E uma voz saindo dela dizendo assim: Moisés, sobe para cá. O que é que você faria? Isso não impediu de os filhos de Israel fazerem um bezerro de ouro. Milagre não salva ninguém, meu irmão. O que quebra o coração do homem é a palavra de Deus, é o efeito da palavra. É por isso que Abraão diz para Moisés, é por isso que Abraão diz para o rico: eles têm quem? Moisés e os profetas, ouçam. Depois Abraão diz: se eles não se converterem ouvindo Moisés e os profetas, não se converterão jamais, ainda que um morto ressuscite. Um morto ressuscite. Essas aplicações você deve levar para a sua casa, mas dentro do seu coração, para que você creia sobre quais efeitos danosos você pode trazer para a sua vida quando você permanece incrédulo, ateu. Veja só, incredulidade e ateísmo aqui não é somente não crer em Deus, mas incredulidade e ateísmo aqui é crer equivocadamente acerca de Deus. Assim como o rico creu. Se um morto ressuscitar e for lá pregar para os meus 5 irmãos, eles vão se converter. A crença está equivocada, meu irmão. Abraão disse: não é através de milagres que seus irmãos vão se converter, é ouvindo quem? Moisés e os profetas. Porque a fé vem pelo ouvir, não é dado por vista. Está lembrado do Pedro incrédulo, que disse assim: Senhor, veja só, não leva a mão não, mas eu deixei a rede, os peixes e a pesca. Eu deixei meus familiares. Aí, a pergunta como é sem noção de Pedro. O que é que eu vou ganhar te seguindo? O que é que eu vou ganhar te seguindo? Aonde estava o coração de Pedro? No lucro. Veja só, eu troquei. Ele está dizendo assim: Senhor, eu troquei o meu ofício de pescador para te seguir. O que é que eu vou ganhar com isso? Lembram lá do rico? Veja só, ele chega para Cristo e diz assim: mestre, me permite que eu te siga? Aí ele pergunta: você guarda os mandamentos? Eu guardo todos eles. Aí Cristo cita do 5º ao 10º. Aí quando ele cita a ênfase do primeiro e do segundo mandamento, que é: vende todos os teus bens, vê, aquilo que você vê, aquilo que você conquistou, reparte com os pobres e vem, segue-me. O que ele faz? Ele volta e diz: não, isso também não dá não, né? Aí é pedir demais, não dá para te seguir não. Irmãos, isso é só para nos lembrar que a fé não é por aquilo que vemos, é pelo efeito estarrecedor que Deus faz em nossas vidas mediante a
pregação do Evangelho. Se você continuar crendo de forma equivocada em Deus, você trará um dano terrível para a sua vida. Portanto, ouça Moisés e os profetas, ouça a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. E logo após a oração, nós vamos receber a bênção divina, cantar o tríplice amém, e também cantar o cântico de número 164 do nosso inário, em doxologia, por causa do culto ao Senhor. Oremos, irmãos. Pai bendito e Deus santo, nós te louvamos e desde já te agradecemos pela forma como o Senhor tem dirigido as nossas vidas, os nossos passos. Ó Senhor Santo, perdoe-nos os pecados, nos dê da tua graça para que possamos provar sempre desse teu grande amor, revelado na tua palavra, que nos leva a ser crentes, crédulos no teu Evangelho. Ó Senhor Santo, retira do nosso coração todo o depósito de confiança que mantemos em nós mesmos, mas nos faz totalmente, integralmente dependentes de Ti. Trabalha em nossas vidas a Tua Palavra, nos faz crentes, tementes ao Senhor, homens e mulheres voltados para a prática do Evangelho. É por Cristo Jesus, o Teu Filho, que nós, agraciados, oramos, alegremente oramos, agora e para sempre. Amém.